Ou seja, em primeiro lugar, existe o detalhar do indivíduo e depois existe a memória da própria estrutura do indivíduo. Então imaginem, as células têm o seu campo, os tecidos têm o seu campo, o organismo também, são tudo campos dentro de campos. E se o organismo sofrer um dano, imaginem, sofre uma lesão na pele, um corte, essas células até podem ser removidas, serem mecanicamente removidas. Mas o próprio tecido e as células em volta têm campos energéticos que têm a informação do que é que deveria estar naquele sítio. E dessa forma é possível que o organismo, se tiver determinados genes que levem à reconstrução, reconstrua esses tecidos. E é nessa onda que o trabalho de Michael Levin pode vir a ser útil para o desenvolvimento de membros perdidos. Porque basta-lhes ativar o potencial de regeneração e o organismo vai se regenerar. Ele não precisa de reprogramar todos os detalhes, porque nós, à partida, já temos os detalhes lá, só precisamos de ativar essa funcionalidade. Desta forma, a bioeletricidade atua como um regulador mestre, fornecendo a estrutura para que os sinais genéticos e bioquímicos operem. O desenvolvimento dos campos bioelétricos desde a primeira célula garante que o organismo cresça de forma coordenada e estruturada, adaptando-se a estímulos internos e externos. Em essência, os campos bioelétricos formam o plano diretor de desenvolvimento, crescendo em complexidade e precisão para orquestrar a estrutura e a função de todo o organismo. Esta é a origem física do campo energético. Mas tem que existir um plano superior que coordena o campo e as suas informações desde a primeira célula. Porque se a primeira célula apenas tem o detalhe geral, o, a argila esférica, sem estar detalhada, de onde é que vem a informação para detalhar os olhos, a boca, as sobrancelhas, o cabelo. Essas informações, apesar de não estarem expressas na célula original, elas surgem com o detalhar do organismo. Então elas têm que estar em algum sítio. E é essa a questão que eu quero que vocês percebam a importância aqui. É que, ok, o campo existe. O campo coordena tudo. O campo torna-se mais detalhado à medida que o ser se desenvolve. Mas de onde é que vem a informação para o campo se tornar mais detalhado? Há aqui uma incoerência. Ok, o campo ganha informação que vem de onde? E essa pergunta que eu vou tentar responder agora de seguida. Isso que estás a dizer fez-me lembrar de como se houvesse um programador que faz um programa e que depois esse programa dá origem a esse campo, ou a esse campo bioenergético, que depois dá origem ao ser humano, a tudo. Na minha opinião, seria exatamente isso, ou pelo menos é uma das hipóteses. E o próprio Michael Levin, a visão dele também é que existem diversos níveis de informação e os campos bioelétricos coordenam um nível que seria para nós, como temos, por exemplo, computadores, seria o nível do software. E nós, enquanto utilizadores, nós não precisamos de saber como é que os programas funcionam. E quem faz programas, eu também sou informático, também faço programas, não precisa de saber como é que o processador atua em termos de bits. Existem diversos níveis de informação, cada um deles responde a coisas diferentes. E como eu vos estava a dizer há pouco, é por isso que para reconstruir um membro perdido, não seria preciso saber onde é que está cada nervo, onde é que está cada célula do braço, como é que se vai efetuar toda essa interação entre tecidos e células. Não. Apenas seria necessário dizer ao campo bioelétrico: aqui deve estar um braço e ativar a reconstrução. E dessa forma, tudo é regenerado automaticamente dessa forma, porque nesse nível de informação é uma programação muito mais generalista, muito mais abstrata, sob diversos níveis de informação que estão abaixo dela e que depois atuam automaticamente consoante o que lhes é pedido.
aqui, só fazendo mais uma à parte, desculpa lá, uma projeção astral, em que eu falei com um programador e basicamente eu fui a um edifício muito grande que era no fundo a representação de um escritório onde eles estariam a fazer a programação de tudo o que existe aqui no cosmos. Era um sítio onde eles me podiam mostrar várias coisas e eles tinham ecrãs de computadores muito grandes, onde tinham, por exemplo, planetas, onde tinham seres vivos, e isso deu uma sensação que era tudo programado, incluindo sensações emocionais e sensações físicas. E esse programador, ele disse-me que nem sequer estava ali. Ou seja, aquela construção, aquele cenário em que eu experienciei e que tive essa experiência consciente, pode ter sido criada, programada, por seres mais inteligentes que nós, obviamente, e de tal forma que me transmitissem a mensagem de que existe, de facto, um nível acima que programa as diversas experiências que podem ser vividas pelas consciências. E foi uma experiência incrível. Se nós olharmos para a consciência como obedecendo também aqui ao modelo de padrões energéticos ou elétricos, de facto podemos ter também essa interpretação. E fizeste-me lembrar agora do filme Matrix, quando eles estão no Construct, que é aquele campo branco que depois pode ser utilizado para programar diversos comportamentos, consoante sejam necessários. Faz lembrar também um pouco isto, porque se as nossas memórias e vivências ficam no campo energético, então, se nós vivermos coisas que podem até não ser no mundo físico, as memórias de como atuar e do que é que foi vivido podem ficar no campo energético, que depois pode ser convertido em algo físico ou não. Ou seja, o que é que eu estou com isto a dizer? Imaginem os nossos sonhos, como tu estavas a relatar uma experiência que tiveste. Nós aprendemos coisas, interagimos com diversos seres e organismos. Essas memórias ficam no nosso corpo energético e, dependendo do nosso estado de evolução cerebral, será possível converter o que está no energético para sinapses, criando memórias do que ocorreu de facto.